Ô, Fábio, antes da gente entrar, né, nessa seara, a gente colocar o campinho aqui, sensacional, que a gente fez até o teste antes aqui, tem duas coisas que todo mundo está falando, né? Primeiro é o fim da janela de transferência. O Hugo Moura é mesmo o último reforço, Fábio? Então, a informação que eu tive que sim, até surgiu hoje uma informação, né? Pelo menos alguns sites publicaram que o Vasco tinha interesse no Eduardo Vargas. Fui atrás dessa notícia e ela realmente não é notícia. Porque o Vasco, a informação que eu tenho é que nunca nem procurou o Eduardo Vargas, ele não foi nem cogitado, levado o nome ao Ramon, enfim, aos scouts do Brasil e da 777. Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E nesta noite de hoje vou estar fazendo essa apostinha dupla aí na vitória do Rosário Central fora de casa e na vitória do Atlético Mineiro em casa pela Copa Libertadores. Venha jogar na 1xBet e use o código ETERNOV para ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Venha para o 1xBet, não esqueça de usar o código ETERNOV, que vai estar no link fixado nos comentários. E que o Vasco agora vai voltar os seus esforços para a janela do meio do ano e já começar a mapear o mercado para ter esses nomes e buscar no meio do ano pelo menos 2 grandes jogadores, 2 titulares para a equipe do Vasco. Podemos falar daqui a pouquinho de patrocinador master, que eu já vi que estão pintando perguntas o também. Outro assunto, tá? E já posso ratificar o que desde domingo vem falando, Gui, Ed, amigo, já está fechado o negócio. O negócio já está fechado, é uma bet, nenhuma dessas que foi anunciada, não é a Blaze, não é nenhuma das outras que já foi anunciada aí, não. Portuga Bet lá, não é também? Portuga Bet, Elizabeth, Betano, KTO, todas foram citadas. Algumas negociaram efetivamente, outras não. A Superbet negociou, não aconteceu. A KTO não negociou, a Betano procurou lá atrás, a Portuga Bet procurou, mas não houve negócio, enfim, não houve efetivação. É uma bet, já está fechada, e como ainda tem algumas questões internas relacionadas à formatação do negócio, o Vasco conseguiu, junto a esse novo patrocinador, que pudesse utilizar no último domingo a frase "Valeu, Roberto", que era uma camisa emblemática, era uma volta à Série A do Campeonato Brasileiro com aquela camisa de 74, linda camisa, por sinal. Foi autorizado, ontem usou o seu programa de sócio e amanhã vai usar, provavelmente, também o programa de sócio, uma outra inscrição. A tendência é que na outra rodada, na quarta, contra o Criciúma, e espera-se que toda a questão técnica esteja resolvida para que aí sim saia na camisa o novo patrocinador. E a hora que eu tiver, eu vou falar o nome. Não vou ficar chutando. Não, negociou com a Betano, não, negociou com a Portuga Bet, negociou com a Elisa. Não, vou falar o nome. Quando eu descobrir o nome, eu falo. Se alguém descobrir na frente, faz parte do jogo. Mas que o negócio está fechado, tá. Boa, é importante para o Vasco e provavelmente um valor bom, né? É um valor que vai ser recorde para o Vasco da Gama e vai ficar entre os top 3, top 4 ali, né, de patrocínios, que é onde o Vasco tem que estar mesmo, eu acho. Pelo menos com bônus, né, que estão falando, né, Fábio? Porque hoje, infelizmente, o Vasco não dá visibilidade internacional a nenhum patrocinador. Hoje a gente só está jogando competições nacionais. Copa do Brasil, a gente pega o Fortaleza na terceira fase e todo o Campeonato Brasileiro. Mas esse contrato que foi fechado, segundo eu soube, tem esses gatilhos, essas metas por performance. Chegou a Sul-Americana, tem um bônus, chegou a Libertadores, tem um outro bônus, para tentar entrar nesse seleto grupo, né? O top 3, top 4, top 5, enfim. Mas o Vasco trabalhava lá atrás com o valor de 45, que era dobrar. Recebia 22 da PixBet, passar para 45, não alcançou com nenhuma bet, chegou a ter propostas de 28, 30, mas não efetivou e me parece, isso é a confirmar, porque eu estou apurando muito esses detalhes, que o Vasco conseguiu algo em torno de 35 com gatilhos para chegar a ultrapassar os 45. Hoje o Fluminense tem 52 da Superbet, mas hoje o Fluminense está na Libertadores esse ano e já garantido no Mundial de Clubes do ano que vem. Então são 2 baitas competições internacionais que dão visibilidade, mesmo não tendo o número de torcedores que o Vasco tem, né? Pô, vamos ver. A hora que chegar o anúncio, a gente já fala sobre isso. Edmundo, o Vasco da Gama, hoje, né, acaba a janela nacional, só no meio do ano agora vai poder fazer outras contratações. Hugo Moura foi o último reforço. Algumas notícias deixaram a gente chateado, havia até que o Fábio colocou no Twitter dele, né, que o Breno Lopes foi para o Fortaleza por empréstimo.
né? Isso mostra que, né, tiveram alguns erros aí no Vasco da Gama, principalmente o Alexandre Matos, que tentava contratá-lo, ofereceu uma grana e ele não quis vir. Ficou meio mal contada essa história. O Daverson parece que está com problema no Cuiabá também, mas ficou muito em cima da hora para tentar qualquer coisa. Mas esse é o elenco do Vasco até o meio do ano, Edmundo. E aí, precisava de mais reforços? Não precisava? Breno Lopes seria uma boa, eu acho, pelo menos vendo hoje o elenco do Vasco, né, Edmundo? Bom, já vamos começar de novo. Eu vou botar aqui a metralhadora engatilhada, porque quando você não tem projeto esportivo, você faz o que a 777 está fazendo. Vamos esperar ver o que acontece. Ganhamos o primeiro jogo, jogamos bem o segundo jogo, não merecíamos ter perdido, e vamos esperar o que acontece na metade do ano. Se precisar, a gente faz loucuras, sei lá, contrata um monte de jogador para tentar salvar do rebaixamento. Não é parecido, né? Porque o ano passado foi feito, esse ano pode ser que não aconteça. Por que eu estou falando isso? Porque não é falta de dinheiro, tá? O próximo aporte de 270 milhões, que eu fui entender agora recentemente, quando eu tive com o Pedrinho, ele tem que ser aportado até 30 de setembro. Ele não é 30 de setembro. A data não é 30 de setembro. Até 30 de setembro é a data limite. Enfim, o que eu quero dizer com isso? É que tinha grana. Grana, ela tem que existir para poder contratar. Mas como não existe um projeto esportivo, vamos esperar ver o que acontece, como que o Vasco se desempenha aí nas próximas rodadas. Teoricamente, esse ano está mais tranquilo, né? Porque subiram 4 times menores do que o Vasco para a Série A. O Cuiabá já começou sendo goleado. O Vasco ganhou do Grêmio, enfim, tem todas essas nuances aí. Mas eu acho que não é o mais correto, porque eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Vasco não vai ficar contente se o Vasco não correr risco, mas ficar lá em 12º, 13º, no máximo conquistar uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem, que já é alguma coisa, né? Mas não é esse o objetivo. Mas, enfim, dito isso, tá um mercado muito aquecido de bet, então natural que o Vasco valorizasse mais a sua camisa. Mas para pedir o que pede as equipes de ponta, precisa estar entre os times cotados a conquistas. E o Vasco, nesse momento, não está. Mas eu acho que é um belo patrocínio, se for fechado. Espero que seja anunciado, porque eu já estou tonto. Eu já achava mesmo que era essa Portugabet. Eu também. Não é. Eu também achava. Negociou, mas não é a Portugabet. E Fábio, eu quero saber a sua opinião também sobre isso, né? Assim, primeira coisa, eu acredito que com o Ramon Dias desde o começo e com esse elenco, o Vasco consiga não sofrer. Pelo menos a gente espera isso. E eu realmente acredito que dá para ficar entre os 10 ali, pelo menos. Mas o Vasco paga para ver com o elenco que está hoje. O que você achou? Principalmente sobre esse negócio do Breno Lopes, né, cara? Isso aí mostra um pouquinho de falta de planejamento e erro do Alexandre Matos também, né, Fábio? Motivos que levaram à demissão dele, né? A avaliação foi feita em cima também desse episódio. Porque se a gente fizer um corte, no final de janeiro, o Emiliano apresenta o nome ao Alexandre Matos, o nome do André Silva, leva o nome ao Lúcio, o Lúcio diz que vai levar ao Alexandre, ele disse, não, já levei, então ele fica aguardando a chegada do nome com os valores, enfim, para mandar a proposta, e o tempo passou, algo em torno de 20 dias, quando foi cobrado pelo Emiliano, cadê a negociação com o André Silva? Nesse intervalo, a negociação andava era com Breno Lopes e Pedro Henrique, o que chateou a comissão técnica, que não tinha um bom diálogo com o Alexandre Matos, inclusive externado pelo próprio Ramon Dias na última coletiva dele. E aí, o que aconteceu é que o André Dias foi para o São Paulo, quando o Vasco fez proposta, São Paulo já tinha feito a proposta encaminhada, ele foi para lá, e o Vasco tentava comprar o Breno Lopes. Estranhamente,
O Breno tem contrato até o fim do ano, e aí 1 mês e meio, talvez, não mais do que isso, ou 2, do que foi iniciada uma negociação por ele, ele vai para o Fortaleza de graça e por empréstimo. O Vasco queria pagar 3 ou 4 milhões de dólares. É no mínimo estranho. Mas esse foi mais um dos motivos, o quebra-cabeça montado para a demissão do Alexandre Matos, que agora está no América Mineiro, né? As grandes portas se fecharam para ele, ele foi voltar às origens, ao América Mineiro. Breno Lopes é um grande jogador? Seria útil ao time do Vasco, nesse momento. Até porque o David, que até começou bem o brasileiro, fez uma boa partida contra o Grêmio, oscilou contra o Red Bull na última quarta-feira, ele pertence ao Inter. Vitória procurou, quis comprar, o Vasco não negociou, não aceitou. O jogador queria ficar no Rio, só que parece, notícia que eu vi hoje, só me falta, não lembro quem foi que publicou, que o Inter está recebendo uma proposta, ou vai receber nos próximos dias, para o meio do ano, para fora do país. E aí uma proposta fora do país é sempre diferente, os valores são maiores, e eu não sei se o Vasco consegue manter o David. E aí imagino, ou espero, que dentro de uma valorização do entendimento que o David possa sair, que o Vasco já esteja mapeando, além da necessidade que já precisava de um lado de campo, agora 2. É isso aí, minha rapaziada, mais um vídeo aí do Vascão, né? O Vasco que vem sendo muito mal administrado, não só pela 777, mas pelas pessoas que ajudam a comandar o Vasco, né? Você vê uma desordem total nas escalações, jogadores que foram contratados não têm oportunidade, jogador que pediu para sair tendo chances, né? Acho que as vendas também foram muito mal feitas e as contratações idem, né? O Vasco vendeu mal, contratou péssimo, insistindo diretamente sempre em volante, né? E acabou que não conseguiu contratar os volantes que desejava, né? Outros jogadores preferiram outro clube, porque parece que no Vasco, com tudo desorganizado, ninguém vai aceitar vir para um projeto que praticamente não tem, né? É a bagunça que é. E mais uma vez, né? O Vasco começa o campeonato ruim. No ano passado tinha feito 4 pontos em 3 jogos, e nesse ano 3 pontos em 3 jogos. Então o Vasco começa pior do que ano passado, né? Torcemos aí para que quando o Paier voltar da lesão volte a fazer um Vasco jogar bem, né? Mas aí você depender de um jogador apenas, né? Por mais qualidade que ele tenha, é complicado, né? Mas vamos torcer aí para tudo mudar e o Vasco não fazer o torcedor sofrer por mais um ano. Então aí deixa seu comentário, deixa seu like, ative as notificações também do canal e compartilhe o vídeo aí também para chegar mais vascaínos.